Salve audiência! Tudo bem com vocês? O programa de hoje é para os picapeiros de plantão. O Brasil tem uma veia agrária muito forte, todo mundo sabe disso. E isso demanda o uso de um veículo que precisa ser versátil. Pode ter um uso de carro de passeio e pode servir como utilitário também. Uma picape é, por definição, um veículo com arquitetura híbrida. Ele possui um chassi com uma espécie de monobloco encaixado nele. O carro que a gente vai testar hoje atingiu a liderança na categoria das picapes médias e traz enraizado em seu DNA a concepção do Build for Touch da Ford. Esse veículo vem para confirmar se a sua raça é forte mesmo. Será? Eu sou Wagner Farias, esse é o canal Sobre 4 Rodas e o teste de hoje é com a nova Ranger Limited 2021. Hoje a pegada é fora de estrada. Então vamos lá, mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, acione as notificações e fique sabendo das nossas novidades. O que a gente está testando hoje é um produto global. A Ford é líder no ranking de picapes em escala mundial há mais de 40 anos. A Ranger, particularmente, por exemplo, é fabricada na Argentina. Chega nas novas versões XL, XLS, XLT, Storm e Limited, que numa combinação de acabamento, tipo de carroceria e motorização, oferece ao consumidor 8 possíveis variações diferentes. A Limited, que é essa que a gente está testando hoje, ela tem um visual mais clássico, mais requintado, o acabamento dela é mais sofisticado. Porém, vale frisar a nova versão Storm que chega nessa linha 21. É um carro que tem um aspecto, uma aparência de carro off-road muito forte. Tem uma série de apliques, adesivos, acabamentos e acessórios que conferem à Storm um caráter essencialmente off-road. Ela, inclusive, é muito inspirada no visual da Raptor, que para mim, na minha opinião, é a picape da Ford mais bonita que tem. Inclusive, a grade dela é tão bacana que eu estou pensando seriamente em usar ela como decoração na parede lá de casa. É um carro que busca ser versátil e atender à natureza de uso on e off-road. Para isso, a Ranger tem algumas características bem particulares. A que chama mais atenção, na minha opinião, é a capacidade de imersão em espelho d'água de 80 centímetros. Como é que ela consegue isso? Os elementos, os componentes de referência do motor ficam situados numa parte mais elevada do cofre, protegendo o sistema. Ela tem um entre-eixos de 3,22 metros, tem uma capacidade de carga de 1.040 kg e tem a capacidade de levar 1.180 litros. Então, resumindo, a Ranger é um carro pau para toda obra, seja para uso agrário ou seja para uso urbano. Para você que faz obra, por exemplo, pode ser uma ferramenta interessante. Essa versão 2021 chega para disputar mercado com algumas concorrentes de peso, a L200, a Amarok, a S10 e a Frontier. A Ranger chega com 3 tipos de carroceria diferentes. Tem 7 cores oferecidas: preto, branco, vermelho, prata. Tem um azul que eu acho muito bacana e tem esse cinza Moscou, que é a cor desse carro que a gente está testando. Pela carroceria na versão Limited, a gente percebe vários apliques cromados, desde o retrovisor, as maçanetas, alguns frisos que servem para enaltecer e dizer que se trata realmente de uma versão mais requintada. Ali na traseira, a gente percebe uma carenagem que é uma espécie de um Santo Antônio estilizado que faz com que a cabine se estenda um pouco mais por cima da caçamba, dando uma esbeltez mais legal para o carro. Na versão Limited, a gente tem um conjunto óptico muito bem trabalhado. Os faróis contam com projetor e tem um DRL em LED também. Na traseira, as lanternas são todas halógenas. A caçamba abre com o acionamento da chave e tem um amortecimento para facilitar o manuseio da peça. O capô, lá na frente, a gente conta agora com amortecedores para facilitar o trabalho de quem precisa acessar o cofre do motor. A gente tem uma câmera de ré, que é um detalhe muito interessante, que ela está bem escondida, bem disfarçada no emblema da Ford na tampa traseira da caçamba. A gente tem sensores no para-choque dianteiro e no para-choque traseiro. Aqui existe um aplique na lateral que chama atenção, que é uma coisa meio que inerente a uma picape desse porte, que faz menção à motorização e ao tipo de câmbio que esse carro tem. Um detalhe, o ground clearance desse carro, que é a distância do piso até o assoalho, tem mais de 23 centímetros. O ângulo de ataque, que é o ângulo da frente, e o ângulo de partida, que é o ângulo da traseira, tem mais de 27 graus de inclinação.
O primeiro contato com o carro é com a chave de presença. Ela funciona com sistema de aproximação. Para ligar, a gente aperta um botão Start Stop que tem aqui no painel. O interior é espaçoso e tem uma característica monocromática. O cluster, que é essa parte central aqui do painel, tem um velocímetro analógico no centro e tem uma tela digital do lado direito e uma tela digital do lado esquerdo. O volante ele é muito bem trabalhado, tem um revestimento em couro nessa versão Limited e tem todos os comandos necessários para ativação de cruise control, para acionar os comandos de voz e de som, tudo aqui ao alcance do condutor. Claro que esse carro tem painéis de plástico na sua maioria, mas é um plástico com um acabamento muito bacana. Inclusive, para enaltecer essa versão Limited, a gente percebe painéis de plástico também, só que com acabamento em aço escovado. Existem peças aqui no interior trabalhadas em couro, como eu já falei. O volante tem uma costura assim bem interessante, o apoio de braço, os bancos e a parte de trás também é toda revestida em couro. Aqui no meio a gente tem um porta-objetos que funciona em dois níveis, tem uma parte mais rasa e embaixo tem uma espécie de uma bandeja que dá maior profundidade a essa peça. Os bancos traseiros são bem confortáveis, inclusive lá atrás tem uma espécie de bandeja que desce e dá a possibilidade de servir como um apoio de braço ou como dois porta-copos para os passageiros que vão atrás. Lá atrás, porém, não tem nem USB e nem saída de ar-condicionado para os passageiros que vão lá na traseira. O multimídia da Ranger é o padrão Ford. É uma tela de 8 polegadas que oferece vários aplicativos. É alimentado pelo sistema Ford Sync 3 e oferece, além de outras coisas, o sistema de navegação, o sistema Apple CarPlay e o sistema Android Auto. O ar-condicionado é digital e é dual zone, então a gente consegue equalizar a temperatura do motorista e do carona de uma maneira diferente. Lá atrás a gente tem na versão Limited de série protetor de caçamba. Também a gente tem sensores na dianteira e na traseira, conforme eu já falei para vocês. E diferente de outros carros dessa mesma categoria, a Ranger oferece 7 airbags para quem está aqui dentro. Em termos de dinâmica, a gente não pode esquecer que trata-se de uma picape. Então, aquele famoso efeito peteca, onde a gente tem a frente mais pesada e a traseira mais leve, pode acontecer. Só que no caso da Ranger, tem toda uma eletrônica embarcada que faz com que esse efeito não seja sentido. A torção longitudinal, especialmente quando a gente entra numa curva mais fechada e quando a gente passa por um terreno assim mais irregular, é sentido, mas não chega a ser desconfortável. A gente tem um sistema de frenagem de emergência que funciona quando o carro está entre 5 e 60 km por hora. Para compensar toda essa dinâmica de uma picape, a gente tem um sistema anti-capotamento, o controle adaptativo de carga, o controle de oscilação de reboque. O carro conta também com o sistema de reconhecimento de faixas e tem uma coisa interessante, lá na frente tem uma câmera, um sensor que lê as placas da velocidade permitida e reproduz aqui no painel. E quando o carro por acaso ultrapassa a velocidade permitida, o sistema acusa que ele está acima da velocidade permitida naquele local. O carro também conta com sistema de controle de descida, quando a descida é muito íngreme e muito escorregadia, e com sistema de partida em aclive, que é o Hill Hold. E outra coisa também, quando a gente está num trecho de terreno assim muito inóspito, tem um sistema de travamento do diferencial traseiro, um sistema blocante que tira a gente de qualquer apuro. Em termos de configuração de powertrain, a gente começa com a direção elétrica super macia, uma direção elétrica progressiva que atende perfeitamente a demanda desse carro. O câmbio é automático de 6 marchas. A tração, lógico, por se tratar de uma picape, tem a distribuição em sistemas 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. O carro até pode mudar o sistema de 4x2 para 4x4 em movimento, desde que você esteja abaixo de 90 km por hora. Por outro lado, o 4x4 reduzido só entra com o carro parado. Em termos de motores, existem duas possibilidades nas versões da Ranger. Tem o motor 2.2, que gera 160 cavalos, que alimenta as versões XL e XLS, e tem o Duratorque 3.2, de 5 cilindros, que gera 200 cavalos, que alimenta as versões acima da Storm, inclusive a Limited. Vale frisar, ambos são alimentados a diesel. Isso quer dizer que não existe mais motor flex na linha da Ranger, desde a linha de 2019, inclusive. A suspensão é independente na frente com sistema de braços sobrepostos e é de eixo rígido na traseira, com elemento elástico formado pelas molas semi-elípticas. Os freios contam com discos ventilados na frente e freios a tambor na traseira. As rodas são aro 18 com acabamento diamantado e, a depender da versão, vem com pneus diferentes.
Por exemplo, a Limit tem o pneu convencional para o dia a dia uso em asfalto. A Storm já tem o pneu mais adequado para uso off-road. Em termos de valores, a gente tem a seguinte distribuição. A XL, que tem motor 2.2 e é 4x4, está oferecida a partir de R$ 139 mil. A Storm, que eu considero a versão intermediária, já com motor 3.2, 4x4, está a partir de R$ 167 mil. Essa top de linha, que é a Limited, pode ser encontrada a partir de R$ 215 mil. As revisões, as 5 primeiras, custam R$ 4.595 e vocês têm 5 anos de garantia nesse carro com selo de garantia Raça Forte. A linha 2020 da Ranger chegou com o objetivo de galgar cada vez mais mercado e bater de frente com as concorrentes. A nova linha 2021 chega para arrematar e coroar o resultado conseguido com a linha anterior. Tanto que agora, como eu falei, em junho de 2020 conseguiu bater a liderança em representatividade de vendas da categoria das picapes médias. Com todos esses atributos que eu mostrei para vocês, eu não acho difícil a Ranger continuar nesse patamar e brigar cada vez mais pela sua hegemonia. Eu sou Wagner Farias, esse é o canal sobre 4 rodas. Até a próxima!